Fala galera, com mais um vídeo no canal. Hoje é sexta-feira, dia de Fala Coroa. Sim, e hoje, nessa sexta, nós vamos trazer, certo, lá do nosso, um comentário. O tema de hoje foi um comentário do nosso amigo Super Lobo, que falou assim: Caio, num comentário, fala sobre perdão. Mas antes da gente falar sobre perdão e o comentário, eu queria pedir duas coisas a você. Comenta, compartilha, deixa o like, ativa o sino das notificações, deixa o seu comentário, assim como o Super Lobo. Me ajuda nos próximos temas ou vídeos que eu preciso trazer. Preciso preencher mais de vídeos aqui. Novas sagas virão, mas eu preciso da sua ajuda para continuar essa obra. Então, senta o botão do like aí, compartilha, comenta, assina, deixa o seu comentário, assim, ativa o sininho de notificações, divulgue e compartilhe essa palavra para muita gente. E vamos lá, sem mais delongas. Obrigado, Super Lobo, pelo seu comentário, certo? Obrigado mesmo por você ter comentado. E vamos para o vídeo. Falando sobre perdão, tem diversos versículos na Bíblia. E tem uma parábola que é muito famosa, que é a parábola do filho pródigo, certo? Que fala sobre esse tema. Mas hoje eu queria falar do perdão intenso, da consequência do que é ser perdoado, certo? E existe uma mulher na Bíblia, que é a Maria Madalena, que ela entendeu, ela tem um nível tão grande de perdão, que a expressão desse perdão desse nível é algo intenso. Eu queria comentar dois versículos que se parecem muitos, certo? Que é Lucas e João, falam sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo acontecimento, mas de formas diferentes desse mesmo acontecido. E Lucas e João relatam sobre esse acontecido de forma diferente, mas com a mesma consequência. Lá em João, fala assim: então Maria, tomando um vaso de unguento de puro nardo de alto preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou seus pés com os seus cabelos, e a casa encheu de unguento por causa do cheiro do unguento. Era tão forte, mas tão puro, que a casa foi tomada daquele perfume. Lá em Lucas, Jesus olha para Maria depois desse acontecido e diz a Simão: veste essa mulher, entrei em casa e não me deste água para os pés, mas regou os seus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. O mesmo texto. Não me deste óscuo, mas deste o que entrou. Não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que ama pouco é perdoado. Amém? Então Jesus enfatizou esse mesmo texto lá em Lucas, dizendo o seguinte: olha,
essa mulher entrou, quando eu entrei na casa, ela se lançou aos meus pés e com suas lágrimas lavou os meus pés, enxugou os meus pés com os seus cabelos. E ela não veio ungir minha cabeça, não. Ela pegou um unguento mais caro, um unguento de puro nardo, e ungiu os meus pés com esse nardo, com esse unguento, com esse óleo super caro. Porque quem muito ama, muito é perdoado. E aquele que pouco ama, pouco é perdoado. Porque Jesus enfatizou isso aqui em Lucas. E aí vem um contexto. O perdão é uma liberalidade do Senhor. Maria, ela era uma prostituta. A Bíblia fala que ela tinha 7 demônios. E Jesus, quando expulsou esses 7 demônios e perdoou os pecados dela, a palavra fala que a vida de Maria foi transformada de tal maneira que ela era uma das docas que ajudava o ministério de Jesus. Ela andava junto com Jesus e com seus discípulos. Ela teve uma vida transformadora, reveladora, que chegou a esse ponto. E esse ponto foi o ápice da transformação e vamos dizer assim, não da amostra, mas da revelação desse amor. Ela, perante a muita gente, se lançou aos pés de Jesus. Com as suas lágrimas, lavou os seus pés. Com os seus cabelos, secou os seus pés. E pegou o unguento mais caro, o óleo mais caro, e ungiu os pés de Jesus. De tal maneira, esse óleo era tão, mas tão puro, que a casa toda foi tomada do óleo. O perdão, ele tem níveis. Quando você é perdoado por Deus, de verdade, você começa a liberar o perdão. E assim como esse óleo, ele começa a tomar o espaço. Ele começa a exalar. A sua vida começa a exalar esse perdão. É necessário que você seja perdoado dessa maneira e que você entenda que o perdão, ele é exalado, ele invade a sua vida de tal maneira. Porque quando você começa a perdoar, ou quando você é perdoado, ele tem níveis. Primeiro é o perdão de Deus. Maria, eu falo que ela era uma mulher prostituta e tinha 7 demônios. Imagine o nível de uso que essa mulher foi usada. Quantas vezes essa mulher foi abusada, foi usada, até sem sua própria vontade. Além disso, ela tinha 7 demônios, como eu tinha falado anteriormente. Imagine as ações, o tormento que essa mulher vivia. Mas Jesus passou ali e a perdoou. O Senhor perdoou ela. E ela começou a ter uma nova vida. Mas Maria era tão desprendida que eu tenho certeza que ela passou para o segundo nível, que é o auto perdão. Além de ser perdoada por Deus, ela precisou se perdoar. Muita gente
é perdoado pelo Senhor, mas chega nesse segundo nível, trava a sua mente, cauteriza a sua mente. Porque acha que não é digno de se perdoar. Se Deus já jogou no mar do esquecimento o seu pecado, já perdoou aquilo que já te machuca, por que você vai ficar mexendo nessa ferida? E aí vem o terceiro. Quando você quando Deus te perdoa, quando você se perdoa, aquele que acusou, aquele que te machucou, também merece ser liberado perdão. Você acha mesmo que Maria ficou remoendo o seu passado? Não, ela queria viver intensamente com Cristo, de tal maneira que ela se lançou aos pés de Jesus, de tal maneira que ela jogou o unguento mais caro para dizer: Senhor, muito obrigado por você ter perdoado os meus pecados, muito obrigado por você ter mudado a minha história, muito obrigado. Eu era uma mulher com 7 demônios, eu era uma prostituta jogada, tratada como um lixo. Você me fez nova criatura, de tal maneira que a minha vida já foi. Aquelas pessoas que me machucaram, aquelas pessoas que me magoaram, aquelas pessoas que me usaram, já não fazem mais. Elas já não fazem mais parte da minha vida. Perdoadas elas estão. Então, liberar perdão é necessário. O perdão, ele começa primeiro com o perdão do Senhor na sua vida. Depois você precisa se perdoar. E no fim, liberar perdão. Assim como um unguento tomou a casa, é necessário que você libere perdão. O perdão, ele precisa ser liberado para o próximo, para aqueles que te magoaram, para aqueles que te machucaram, para aqueles que causaram danos na sua vida. Porque quando você libera o perdão, você é intenso como Maria, porque você ama muito. E quem ama muito, muito é perdoado. E quem muito é perdoado, conhece o coração de Deus. Então, quer conhecer o Senhor? Faça isso. Primeiro, receba o perdão do Senhor. Segundo, se perdoe. Não fique remoendo o passado. E em terceiro, libere o perdão. E liberar o perdão é necessário. Quem te machucou, às vezes também foi tão usado quanto você, ou pior. Quem te machucou também tem uma história. Quem te feriu também às vezes também foi ferido de alguma forma. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu não merecia, eu sei. Não era para eu ser tocada dessa maneira. Eu sei, eu entendo. Eu não posso sentir sua dor. Mas quando você libera perdão, você muito é perdoado. Porque Deus te amou muito. Entenda que tudo é um nível acima quando você libera perdão. Amém? Então faça essas fases. Primeiro, seja perdoado por Deus. Segundo, se perdoe. E terceiro, libere perdão. Amém? Porque muito você vai ser perdoado. Muito você vai amar. E muitas coisas Deus irá fazer a partir disso. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Aqui é o seu Coroa Nerd. Não deixe de ativar os sinos das notificações
aquele botão do likezão, a likezeira. Compartilhe essa palavra para quem precisa liberar perdão. E faça igual o nosso amigo Super Lobo. Muito obrigado por esse tema. Comente. Indique temas. Que nós vamos estar aqui para falar sobre isso. Para comentar sobre alguns assuntos. Tá bom? Um beijo pra você. Fica com Deus. Aqui é o Caio Ramos, seu Coroa Nerd. Até a próxima. Tchau. E eu fui. Fala, coroa!